Boa tarde, senhora presidente dessa sessão, deputada Tia Ju. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhoras deputadas. Um prazer, mais uma vez, comparecer a essa tribuna, mas dessa vez num momento de muita importância. Todo o Brasil, essa semana, está com os olhos atentos ao que se passa lá em Brasília. E o nosso estado e a nossa cidade do Rio de Janeiro, por serem, de fato e de direito, vanguarda no nosso país, também estão atentos aos graves acontecimentos que povoam a vida nacional e que tanto desassossego tem trazido às nossas famílias. A população brasileira está sendo convidada para estar nas ruas esse domingo, dia 13, em todo o país, em todo o estado. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós estaremos no dia 13, domingo, a partir das 10 horas, na Praia de Copacabana, na Caixa de Ressonância Nacional. Então eu queria chamar a atenção e fazer esse convite, estender esse convite a todos os cidadãos e cidadãs de bem que estão preocupados com o futuro do Brasil. O Brasil se encontra numa situação de gravíssima crise ética, política e econômica. E isso está trazendo uma grave paralisia na economia brasileira e uma grave preocupação a todas as famílias brasileiras. Temos um governo federal que perdeu a capacidade de funcionar. O governo federal está paralisado. As mais altas autoridades do país têm apenas um único objetivo: escapar das graves acusações que lhe estão sendo imputadas. Esse é um tema de muita gravidade. E a população brasileira está sendo conclamada para estar nas ruas, comparecer às ruas e mandar uma mensagem muito clara a Brasília. O Brasil não aguenta mais esse estado de coisas. O Brasil precisa dar um não alto, forte, definitivo à corrupção, definitivo à má utilização do Estado brasileiro para interesses partidários ou apenas interesses pessoais. Não é possível mais que nós permanecermos dentro desse estado de coisas. Uma definição precisa ser tomada. O Congresso Nacional estará sendo chamado, nesse domingo, às suas responsabilidades pela nação brasileira, como representante que é do povo brasileiro em Brasília. Então, queridos cidadãos e cidadãs do Rio de Janeiro, temos uma missão histórica a desempenhar. Estarmos nas ruas, no Rio de Janeiro, em Niterói, em Petrópolis, em todas as nossas grandes cidades, para que a nossa voz possa ser ouvida. E a partir das manifestações, que certamente terão como foco central o Rio de Janeiro, que é a grande caixa de ressonância desse país, chegue uma mensagem cristalina a Brasília. Não se tolera mais esse estado de coisas. É preciso que o Congresso Nacional haja. É preciso que o Congresso Nacional, dentro da Constituição, dentro das suas atribuições, tome providências para que o Brasil pare de sangrar, para que nós possamos dizer que nós acreditamos num país melhor, num futuro melhor para nossas famílias e que nós não queremos, em hipótese nenhuma, que a corrupção vença nesse país. Não queremos que a justiça seja cerceada. Não queremos divisões entre lado A e lado B, porque aqui está o interesse da nação e o interesse do Brasil. E não pode sobrepujar ao interesse maior do país, interesse de facções partidárias ou interesses menores. É importante que haja união, é importante que haja compreensão da importância e do movimento histórico em que nós vivemos. E eu queria dizer, representando o PSDB e secundando o nosso líder, Luiz Paulo Correia da Rocha, que nós temos um rumo e um caminho para o Brasil. E nós vamos dizer, em alto e bom som, não ao que está acontecendo e vamos mostrar a Brasília que é necessária uma mudança de rumo e que é necessária a atuação imediata do Congresso Nacional. E também esperar que as autoridades que estão hoje em Brasília comandando o país possam fazer uma reflexão.
uma reflexão profunda, se elas hoje servem ao interesse do país, se elas hoje estão em posição e condições de seguir liderando o nosso país, e que essa reflexão possa ser feita e que possa levar a conclusões para o bem do povo brasileiro. O que nós não vamos tolerar e permitir no dia 13 é criação de confusão e achar que vai dividir o Brasil em um lado e outro. O interesse do Brasil é maior do que tudo. E temos gente boa em todos os lados e gente ética, decente em todas as posições da sociedade. E essa união da sociedade que deve ser ouvida. E lembrar que no nosso estado do Rio de Janeiro, infelizmente, o partido que hoje governa a cidade e o estado representa o maior sustentáculo do poder nacional, do Partido dos Trabalhadores, na liderança da nação. E é uma pena que seja assim, porque o Rio de Janeiro não tem essa cultura e não tem essa identidade. O Rio de Janeiro sempre esteve do lado certo. O Rio de Janeiro sempre lutou a boa luta, sempre travou o bom combate. E lutar contra a corrupção, contra o que está hoje acontecendo no nosso país e contra a paralisia que nós vivemos é estar do lado certo da história, e eu tenho certeza absoluta que a população da cidade do Rio de Janeiro e do nosso estado estará vigilante, estará presente e saberá identificar aqueles que estão lutando a boa causa e o bom combate e aqueles que, infelizmente, equivocadamente, estão se aninhando do lado errado da história. Domingo, dia 13, 10 horas, todos a Copacabana. Boa tarde, senhora presidente.